Você sente que perdeu o controle no seu relacionamento? Você ainda ama, mas às vezes parece que está preso a algo que já não te reconhece. Você se entrega, se adapta, se anula e, no fim das contas, ainda assim, sente que está fazendo algo errado e talvez esteja mesmo, mas não da forma que você pensa. Carl Jung dizia: aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta, e talvez tudo o que está faltando não seja uma mudança de comportamento do outro, mas uma simples mudança de atitude dentro de você, e é exatamente sobre isso que vamos falar agora. No começo de uma relação, tudo é leve, tudo é expectativa, entrega, curiosidade. A gente entra com o coração aberto, desejando ser visto, amado, compreendido. E muitas vezes é assim que começa. Dois mundos se aproximam e, por um instante, tudo parece fazer sentido, mas com o tempo, os papéis começam a se ajustar. Pequenas concessões acontecem. Você cede aqui, deixa passar ali, evita um conflito acolá e, sem perceber, começa a abrir mão de pedaços de si. No início, isso parece natural, afinal, amar também é ceder. Mas há uma linha tênue entre ceder e se apagar. Quando você começa a dizer sim, por medo do abandono, quando prefere o silêncio à verdade para não gerar desconforto, quando ignora seus próprios limites para manter a suposta paz, algo muito profundo está acontecendo, e não é amor, é medo disfarçado. É nesse momento que muitos perdem o controle, não porque o outro é dominante, frio ou insensível, mas porque inconscientemente você decidiu que preservar a relação era mais importante do que preservar a si mesmo. E é aqui que entra Jung. Carl Jung nos ensinou que o que mais buscamos nos outros é aquilo que perdemos em nós. Projetamos no parceiro nossos desejos, nossos vazios, nossas dores não resolvidas. E o problema não é amar. O problema é amar a partir de um lugar ferido. Quando você entrega ao outro a responsabilidade por te fazer sentir seguro, amado ou suficiente, você está, na prática, entregando o seu poder pessoal. E, a partir disso, o desequilíbrio se instala. Sem perceber, você vira dependente, emocionalmente, psicologicamente e até espiritualmente, porque passa a acreditar que o outro é a fonte daquilo que falta em você. E aqui está o ponto-chave: ninguém respeita aquilo que não se respeita. O outro percebe, mesmo que inconscientemente, que você tem medo. Medo de ser deixado, rejeitado, esquecido. E quanto mais esse medo guia suas ações, mais você perde o seu valor aos olhos do outro. É duro ouvir isso, mas é a verdade. Jung falava da sombra como tudo aquilo que escondemos em nós por vergonha, medo ou rejeição. E a sombra não é só o que há de ruim. Às vezes, ela esconde sua coragem, sua força, sua raiva saudável, sua vontade de se impor. Você sufoca tudo isso acreditando que está protegendo o relacionamento. Mas o que você está fazendo, na verdade, é se afastar da sua essência. E quando você se afasta de quem realmente é, o amor que você oferece deixa de ter alma, porque não é mais você quem está ali. É uma versão moldada pelo medo. Essa é a raiz de muitos conflitos silenciosos. Relações que vão morrendo aos poucos porque uma das partes deixou de se respeitar para ser aceito. Mas aqui vem a virada. Existe uma atitude simples, quase invisível, que pode mudar tudo. E não é uma técnica de sedução, não é um jogo emocional e definitivamente não é manipulação. É presença. A atitude é parar de fugir de si. É quando você decide, profundamente, parar de tentar controlar o outro e começa a olhar para dentro, para suas dores, suas carências, suas concessões. É quando você se pergunta: o que exatamente eu estou tentando preservar com tanto medo? Essa relação, ou a minha autoimagem de que eu sou bom o suficiente apenas se for amado? Essa pergunta muda vidas, porque ela revela que, em muitos casos,
O que você está tentando salvar não é o amor, é a sua identidade condicionada, aquela que diz que você só tem valor se for querido, se for escolhido, se for aceito. Quando você rompe com isso, algo poderoso acontece. Você começa a se mover por verdade, não por carência. Você começa a dizer o que pensa, a impor limites, a expressar sua individualidade e, ironicamente, isso atrai mais respeito, mais conexão real, porque o amor verdadeiro não se sustenta na submissão. Ele floresce no encontro entre dois indivíduos inteiros, conscientes de si. Muita gente acredita que para manter alguém por perto é preciso evitar atrito. Mas o que mantém alguém por perto, de verdade, é a autenticidade. É saber que você pode ser quem é e ainda assim ser amado. Quando você se posiciona, você se torna previsível emocionalmente. Isso gera segurança. E segurança, ao contrário do que muitos pensam, não vem da ausência de conflito, vem da clareza. E clareza só existe onde há verdade. A verdade é que você não precisa implorar por atenção. Não precisa provar que é digno de amor. Não precisa implorar por algo que deveria ser natural. A reconquista do controle começa quando você deixa de se definir pela relação. Você não é o papel de namorado, esposa, parceiro. Você é um ser em construção. Um indivíduo com luz e sombra, com necessidades legítimas, com emoções que precisam ser sentidas, não sufocadas. E quanto mais você se alinha com isso, mais você se cura. E ao se curar, você passa a enxergar o outro com mais clareza também. Porque quando você muda, a forma como você se relaciona muda, e o outro reage à sua mudança. Talvez ele estranhe no começo, talvez se afaste, talvez resista. Mas se a conexão for verdadeira, essa nova postura será como um espelho. E, com sorte, o outro também será chamado à transformação. Mas e se não for? E se, ao se posicionar, o outro se afastar de vez? Então você terá certeza de que aquilo que vocês chamavam de amor, na verdade, era um acordo silencioso de dependência emocional, e mesmo que doa, você estará livre, porque agora você está inteiro. A verdadeira liberdade emocional não está em não amar, está em amar sem perder a si mesmo. Carl Jung dizia: o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas se transformam. Mas a transformação só acontece quando há presença, quando há consciência. Você não precisa ser perfeito, você não precisa ter todas as respostas, mas você precisa estar desperto. Não entregue sua alma em troca de companhia. Não sacrifique sua voz para manter alguém por perto. Não se torne pequeno para caber no mundo de alguém que não está disposto a crescer com você. Você merece um amor que te reconheça, não um que te silencie. E isso começa dentro de você. Se olhe com mais verdade. Encontre a sua sombra. Converse com ela. Não tenha medo do que vai encontrar, porque é nesse encontro que está a sua força. Toda vez que você reprime o que sente, você está se traindo. Mas toda vez que você se escuta, mesmo que seja para dizer chega, você está se salvando. A vida é muito curta para viver relações em que você precisa se esconder. E o amor de verdade, começa quando você decide não fugir mais de si. Talvez o outro não mude, talvez a relação não volte a ser como era. Mas uma coisa é certa, você nunca mais será o mesmo. E isso, no fim das contas, é o que mais importa. Você pode reconquistar o controle, mas não controlando o outro, e sim, reconectando-se com quem você é, de verdade. Essa é a verdadeira mudança de atitude, e ela muda tudo.